contra a cobrança do ICMS sobre as operações com pescados. Neste momento, gostaria de chamar para a composição da mesa principal o excelentíssimo deputado estadual Sargento Neri, presidente da Frente Parlamentar contra a cobrança do ICMS sobre as operações com pescados. Chamar a doutora Marina Passos Costa, da Associação Nacional dos Restaurantes e Confederação Nacional do Turismo. Dr. Rodrigo Amamura Bidurim, advogado especialista em Direito Tributário. Dr. Paulo Reales, representando a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. O Sr. Silvio Iotti Katsuragi, representante do Comércio Varejista. Sr. Romildo Delamare, contador. Senhor Giro Yamada, presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. Senhor Percivaldo Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, Seccional São Paulo. Convido a todos aqueles que puderem que, em sinal de respeito, se coloquem em pé, para juntos ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, passo a presidência desta sessão solene ao deputado estadual Sargento Nery. Boa noite a todas, a todos. Obrigado pelo comparecimento de um tema tão importante, tão complexo, que é esse tema. Eu quero primeiramente agradecer a doutora Marina Passos Costa, doutor Rodrigo, doutor Paulo, senhor Silvio, grande amigo da Lapa, o senhor Romildo, senhor Giro e senhor Percival. Todos compõem a mesa, das pessoas deles, eu cumprimento todos os presentes. Eu não vou entrar no aspecto legal, até porque nós temos aqui alguns advogados, farão algumas apresentações, para que a gente possa encontrar uma solução junto ao governo. Qual que é a função principal do parlamento? É identificar problemas, fiscalizar o governo e buscar soluções juntamente com a população, com os setores, para que o governo possa fazer um trabalho para que o nosso Estado cresça. Então, eu pontuei algumas coisas que eu vejo dentro desse problema, Silvio, que é a cadeia produtiva, né, no Estado. Então, vai atingir os pescadores, as distribuidoras, transporte, restaurantes, hotéis, varejo, empresas de embalagens, empresa de gelos e a mão de obra. Então, é uma cadeia produtiva imensa. Isso eu estou pontuando algumas, né? E os senhores que trabalham nesse setor sabem que tem as indiretas também. Qual que é a minha preocupação? A falência desses estabelecimentos, que diminui, cai a contribuição para o Estado. Isso é um problema. Para um país que era para crescer 2%, pode ser que não chegamos a 1%. É claro que o Estado de São Paulo sempre tem a possibilidade de crescer mais que, economicamente, mais que o próprio Brasil, mas é preocupante. E acaba tendo desemprego, que é um mal social, que isso nós não podemos jamais deixar que aconteça. E veio uma grave crise no setor, e pensando nisso, a Secretaria da Fazenda até fez aí uma operação chamada Nos Conformes, que foi feita pela Lei Complementar 1320, porque no início do mandato eu estava em Ribeirão Preto, um tributarista me alertou sobre isso daí, eu fui para o plenário, questionei o governo, conversei com o líder do governo e pedi uma solução. Aí tentaram fazer aí, essa solução, até a divisão, né, da dívida, dividir a dívida, mas não é o suficiente. Então, nós queremos mais, nós precisamos de mais para esse setor tão importante. A Lei 6.374 de 89 trata da matéria e traz o ICMS deferido, né, que é o problema que nós estamos encontrando nesse tema. E houve um decreto, o ano passado, eu não sei que lobby que criaram, mas houve um decreto, que é o 63.888 de 2018, assinado pela gestão passada, que realmente veio e prejudicou todo o setor. Qual que é a ação do gabinete nesse sentido? Primeiro, a frente parlamentar. A frente parlamentar vem para buscar soluções e alertar o governo o prejuízo social e também tributário na questão de arrecadação para o Estado. Então, tanto o Estado sofre como a sociedade, num todo. E é isso que nós queremos impedir. Eu protocolei hoje um projeto de lei, então não só ficou na frente parlamentar, não ficou só na conversa. Então, eu passei aí quase 10 dias, eu e a doutora Bianca, que é o jurídico do gabinete, estudando a matéria, para protocolar um projeto de lei que estará disponível, acredito eu, com a publicação de amanhã no Diário Oficial. Então, eu peço aos senhores que entrem no meu site, se cadastre,
porque nós vamos enviar para vocês o projeto para que vocês tomem ciência aí do que foi feito. Não contente, fiz também uma indicação ao governo do Estado, opinando por alguma solução. Vai ser a única indicação? Não. Por isso que é importante a frente parlamentar. Porque, através do estudo desses profissionais que ora compõem a mesa, que outros que vão palestrar, nós vamos procurar alguma solução que seja viável para o setor e vamos indicar ao governo através do meu gabinete. Garanto para vocês que o tema é tão complexo que nós não tivemos outro deputado para comprar essa briga. É claro que, pelo respeito que nós temos na casa, houve uma adesão de 32 deputados que me ajudaram a compor a frente parlamentar. Mas comprar essa briga com o governo diretamente foi meu gabinete que acabou tendo essa incumbência, e faremos e iremos até o final. E queremos solução e não vamos recuar. Dependo muito de cada um dos senhores. Nós precisamos fazer com que todos esses setores se unam para realmente dizer ao nosso governo: vai quebrar toda a cadeia produtiva desse setor de pescado, que é uma judiação. Então, mas eu acredito na sensibilidade do nosso secretário da Fazenda e na inteligência do nosso governador. E por isso que eu estou fazendo as indicações e acredito muito no trabalho parlamentar de cuidar da população, de cuidar do empresário, do comerciante, do varejo, para que realmente o Estado de São Paulo não tenha uma lei que acaba assassinando os nossos empresários. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter, sim, uma contribuição, porque senão o Estado não sobrevive. Mas o Estado não pode virar assassino de comerciantes e varejistas. Então, eu vou deixar a matéria jurídica para os tributaristas que aqui estão, eu vou deixar a matéria comercial para os comerciantes que aqui estão, para que vocês possam desenvolver cada vez mais esse trabalho. Essa é a primeira frente parlamentar que vai sair com um projeto de lei e com uma indicação. Na segunda, pode ser que a gente já tenha outras indicações, porque eu deixei para os advogados a porta do gabinete aberta para que construa conosco soluções para levar para o governo. Obrigado. Neste momento, concedemos a palavra à doutora Marina Passos Costa. Oi, boa noite. Eu me chamo Marina. Eu represento aqui a Associação Nacional dos Restaurantes e a Confederação Nacional de Turismo. E com relação ao tema dos pescados, como já bem dito pelo deputado, esse é um tema que nós, advogados, comerciantes e o deputado, estamos brigando há algum tempo aí para tentar achar uma solução que não onere sobremaneira o contribuinte, que foi o que o Estado fez. Do ponto de vista jurídico, o que nós entendemos é que, a partir do momento em que a Secretaria da Fazenda, em julho desse ano, ela iniciou a operação nos conformes para a autorregularização do ICMS pescados, ela feriu a legislação tributária, porque houve uma mudança de entendimento, uma mudança de critério jurídico com relação ao tema. Esse ICMS diferido, ele existe há mais de 20 anos. E, especificamente os restaurantes, quem eu represento aqui, os restaurantes nunca pagaram esse imposto, nunca tiveram de pagar. Na verdade, sofreram diversas fiscalizações sobre diversos temas e nunca foram questionados a respeito do ICMS diferido nas operações com pescados. Então, realmente, eles foram pegos de surpresa, não só os restaurantes, mas também os comerciantes, foram pegos de surpresa com uma cobrança de 5 anos de imposto
por uma mudança realmente de critério jurídico por parte da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E aí essa mudança de critério jurídico, ela não é permitida pela legislação tributária, né? O Código Tributário Nacional, em seu artigo 146, ele determina que a mudança pode acontecer, mas só para frente. A cobrança retroativa não poderia acontecer. E ainda com relação ao para frente, nós temos outros pontos, outras questões aí que podem ser levantadas, como, por exemplo, no caso especificamente dos restaurantes. O restaurante, ele não é ele não vende pescado. Ele vende uma refeição elaborada a partir do pescado. Então, a partir do momento que ele é cobrado do ICMS diferido e também do ICMS sobre a refeição, ele está sendo duplamente tributado. Quando ele compra o peixe, ele paga o ICMS diferido, como se varejista fosse, e quando ele vende o peixe, ele paga o ICMS sobre o prato, salmão com purê de mandioquinha. Então, ele está pagando 2 vezes o ICMS. Então, com relação ao futuro, assim, no mínimo, deveria ser possibilitado ao restaurante que ele pudesse tomar um crédito desse ICMS diferido das operações com pescados. E com relação também aos próprios varejistas que estão no Simples Nacional, o Simples Nacional ele existe para reduzir a tributação, para facilitar a cobrança do imposto, dos tributos, na verdade, né, que é um conglomerado de tributos que compõem o Simples Nacional. E aí, a partir do momento que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ela cobra esse ICMS diferido dos pescados, é como se ela estivesse onerando aquele que opta por um regime mais simples. Então, assim, acho que os pontos principais aqui, e falando agora em nome dos restaurantes especificamente, que são a classe que eu represento, existe aí uma mudança de critérios jurídicos que, sim, pode e deve ser questionada com relação ao passado e com relação ao futuro, além da questão do Simples Nacional, né, de haver hoje uma cobrança de um imposto, dificultando aí as operações de quem está no Simples Nacional, que, na verdade, é um regime diferenciado e simplificado, complicaram o que era simples. E aí, com relação aos restaurantes propriamente dito, eles sequer vendem essa mercadoria, né? Então, eles estão sendo cobrados 2 vezes, quando eles compram e quando eles vendem o prato. Então, ao menos, deveria ser concedido um crédito para esse restaurante e poder aproveitar o crédito desse imposto que ele recolheu antecipadamente, já que ele vai dar a saída de um prato que vai ser efetivamente tributado quando for comercializado. Então, é isso. Obrigada. Concedemos a palavra agora ao Dr. Rodrigo Amamura Bidurim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito ao deputado Sargento Nery pelo empenho, né, em buscar uma solução para um problema que afeta uma grande quantidade, né, de pequenos empresários, né, estabelecimentos que geram uma quantidade muito grande de empregos, diretos e indiretos. Então, é um tema muito complicado, principalmente pelo seguinte, ninguém esperava por essa cobrança. Bom, acho que é muito comum para todo mundo aqui ter ouvido falar que o nosso sistema tributário ele é muito complexo, existe uma quantidade muito grande, né, de legislações, tanto federais, estaduais, e não só isso, né, além da quantidade, os termos, né, que são utilizados muitas vezes, né, nós estamos falando de diferimento aqui, eu acredito que esse nome diferimento acaba sendo estranho, ou foi a primeira vez que muita gente ouviu, né. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível para primeiro apresentar, né, por que existe essa cobrança em face, né, desses estabelecimentos que adquiriram aí o pescado. Bom, primeiramente, o que é o diferimento? O diferimento nada mais é do que atribuir, né, o dever de recolher o imposto incidente sobre aquela cadeia para quem? No diferimento você tem a substituição tributária, né, que é uma técnica de arrecadação, para todo mundo
que deveria ter recolhido o imposto nas operações anteriores, acaba recolhendo, né, no fim. Nós estamos mais acostumados a vivenciar o outro tipo de distribuição tributária, que é a para frente, que é o que a gente vê, por exemplo, cigarro, combustível, onde o dever de recolher o imposto para a cadeia inteira acaba sendo, né, do primeiro, geralmente da indústria, no caso de cigarro, bebidas, e combustível seriam as distribuidoras. Então, como que acontece essa cobrança do ICMS diferido? Isso é muito comum, por exemplo, no setor agropecuário, onde as usinas compram do produtor rural, né, o produtor vende sem imposto nenhum e a usina recolhe para todo mundo. Isso acaba sendo a regra geral. Então, essa regra é principalmente voltada para facilitar a arrecadação do Estado para esses entes. E pensando assim, bom, mas e com relação à empresa no Simples Nacional? Nós sabemos que a Constituição Federal, ela estabelece o quê? Que toda empresa, né, no Simples, que seriam os pequenos e médios empresários, que eles têm que ser favorecidos na melhor forma possível na questão tributária. Isso está previsto na Constituição. Então, foi, com base nisso, criada a Lei do Simples Nacional, que seria uma forma unificada de cobrança dos tributos. Acontece, senhores, que o Simples Nacional, ele prevê que uma parte, né, da tributação, ela é incluída na alíquota que todo mundo recolhe mensalmente com base no faturamento, né, e determinadas situações teriam que ser recolhidas de forma paralela. Aí vem a questão, isso pode, isso não pode? Bom, a OAB, ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade justamente para questionar se essa cobrança paralela, né, tanto do ICMS, da substituição tributária para frente e para trás, que é o caso do diferimento, se isso é possível ou não. Esse caso está hoje com o ministro Gilmar Mendes, né, então nós não sabemos o desfecho que vai ter com relação a essa cobrança. Agora, e por que essa cobrança acaba acontecendo com empresas, né, que são os restaurantes, na maior parte dos casos? Por que será que os grandes varejistas, eles estão nessa situação? Não será que eles receberam esses avisos de cobrança? O Pão de Açúcar, que também vende, né, dando um exemplo aqui, o peixe, será que eles receberam, eles vão ter que recolher algo além do que eles já recolheram? Não, na verdade não. Por quê? Porque os contribuintes do ICMS que trabalham na sistemática de débito e crédito, eles acabam recolhendo isso. E essa acaba sendo a grande regra e que nunca, né, na verdade, houve uma atenção por parte, né, do fisco paulista com relação a essas outras situações de empresas no Simples Nacional que recolhem, né, o ICMS e demais tributos próprios em cima da alíquota, como ficaria com relação a essa carga tributária para trás. Então, primeira parte que nós precisamos aqui, né, estabelecer como premissa é, bom, o que pode ser feito com relação ao passado? Né? Tem essa primeira situação que o judiciário ainda vai analisar, né, se essa cobrança é possível ou não é possível, né? E tem também o futuro, que enquanto essa questão não decidir, o que pode ser aprimorado na legislação atual que possa impactar, né, na tributação desses restaurantes, principalmente. E isso é uma parte, né, que nós sabemos que a legislação paulista sofreu alteração no ano passado, né, em duas situações, onde houve aí a inclusão de estabelecimentos com atividade industrial que fazem, né, a manipulação desses pescados, eles passam a recolher o tributo, porém com crédito outorgado, como forma de amenizar essa situação. Porém, nós sabemos que a grande maioria dos estabelecimentos que fornecem, né, para os restaurantes, eles não estão enquadrados nessa situação. Então, além de todo esse contexto nosso do passado, nós precisaríamos evitar, né, esse aumento da carga tributária, porque, ainda que seja desonerado o passado, nós temos aí um impacto direto no custo de todo o restaurante, porque tiver que recolher
a alíquota do Simples, mais esse ICMS diferido, né, com certeza alguém vai ter que pagar essa conta. E isso teria que ser repassado no preço. Então, tendo, né, essa situação de atuar em cima de quem fornece para os restaurantes de forma a reduzir essa carga tributária, eu acredito que seria uma forma mais amena, né, de atenuar esse problema. Então, deputado, eu acho que, independentemente do que já foi feito na legislação do ano passado, né, nas 2 alterações que tiveram, é muito importante para a preservação desse segmento, né, que gera inúmeros empregos, que não previa inicialmente essa cobrança, né, e além de ter que se preocupar em saldar esse débito, né, que podemos falar assim, do passado, precisará equalizar as operações daqui para frente. Então, essa carga tributária, com certeza, vai impactar de sobremaneira aqueles estabelecimentos que conseguirem aí sobreviver a toda essa situação. Então, buscando aí uma adequação legislativa para os fornecedores, né, desses restaurantes, eu acredito que seria uma forma da gente atenuar um pouco esse problema. Então, acho que, pelo momento aqui, agradeço demais a atenção de todos e fico à disposição. Por isso, doutor, que o primeiro passo do gabinete foi fazer uma indicação para o governo pedindo a renúncia fiscal. Esse foi o primeiro passo. Então, nós fizemos lá uma indicação já pedindo a renúncia e vamos ver qual que vai ser a postura dele. Mas, na terça-feira, como agora já está tudo pronto, nós já demos aí o pontapé inicial da frente, eu já começo a negociar com o líder do governo na casa, até porque eu sou líder do meu projeto, do meu partido, e no colégio de líderes eu já vou começar essa negociação para que a gente possa, já a priori, ter aí, né, esse resultado da renúncia fiscal. Eu acho que é o primeiro passo que nós temos que brigar e ter um tempo para equalizar, porque a legislação é lenta, né? Para se colocar uma legislação em vigor não é da noite para o dia. Então, esse foi o primeiro passo do gabinete. Tá? Neste momento, concedemos a palavra ao Dr. Paulo Reales. Boa noite a todos. Agradecer aqui ao deputado pela oportunidade de falar. Agradecer a doutora Fernanda e o doutor Rodrigo, que já trouxeram a tecnicidade da coisa. Eu vou tentar ser um pouco mais prático, deputado, porque a questão técnica aqui, a gente tem proprietários de restaurante, a gente tem aqui proprietários de varejo, então acho que a discussão técnica aqui nesse momento não é a mais importante. Aqui eu acho que a mais importante, deputado, é que a margem desse negócio ela é pequena. Ela gira em torno de 7%. O Estado veio cobrar exatamente 7%, que se confunde com a margem, você até pode pensar, bom, tudo bem, ele repassa no preço, vai ficar um pouco mais caro o pescado, que apesar de ser uma carne saudável, é possível de lidar. Só que o Estado veio cobrando 5 anos para trás. Não há restaurante que tenha caixa, porque isso nunca foi repassado no preço. E veja, deputado, a maioria desses proprietários de restaurantes estão recebendo notificações acompanhadas de um fiscal dizendo: o senhor sabia que está fazendo apropriação indébita? O senhor sabia que você está em dívida com o poder público? Agora, eu te pergunto, deputado, um pequeno feirante que recebe um fiscal, que com grande dificuldade paga o Simples Nacional, parece uma vantagem, mas não é, porque a carga é pesada. Esse cara, 5 anos, não se preparou para isso. Tudo que ele tem é um caminhão. E o fiscal faz essa ameaça, ele, sem conhecimento da parte técnica, ouvindo aqui a complexidade disso tudo, o que ele faz? Ele parcela. E 60 parcelas significa que ele vai ficar por 60 meses pagando 14%, e não só 7%. Então, deputado, eu não vejo outra forma de discutir esse tema se não caminhando para a anistia. Porque não há dúvida que esses proprietários de restaurantes que aqui estão não vieram para ouvir a gente falar que o Poder Judiciário no STF está com uma ação declaratória de inconstitucionalidade há mais de 5 anos e que, se ele julgar dizendo que é favorável e que não pode a substituição tributária coexistir com o Simples Nacional, ele já pagou.
E aí, o que ele vai fazer? Ah, vou ingressar com uma ação agora, porque o STF decidiu. Sabe o que vai acontecer? 10 anos para ganhar e precatório. Ou seja, não vai receber. Então, senhor deputado, o que está acontecendo o tema é complexo, mas a Fazenda do Estado ela tem certeza de que é devido. O meu mandado de segurança, que eu ingressei para a maioria desses restaurantes que estão aqui, e alguns com liminar concedido pelo Poder Judiciário, tem mais de 55 páginas, tratando cada um desses pontos e outros ainda mais complexos do que os que já foram tratados aqui. Então, senhor deputado, essas pessoas anseiam, e eu acredito que seja o que a gente tem que sair daqui com uma agenda, é a urgência, porque nos conformes tinha prazo até setembro, que foi prorrogado até outubro, e agora todos os restaurantes estão recebendo 5 dias para apresentar as retificações e demonstrar que fizeram a adesão ao parcelamento ou pagaram à vista. Eu tenho restaurantes com liminar e com depósito judicial e que estão sendo pressionados pela fiscalização. Então, senhor deputado, o problema aqui é a pressa, porque, além da autuação fiscal, o que já era 150 milhões orçado pelo Estado, vai virar 300 com as multas. E, além da ação fiscal, corre uma ação criminal. Acho que o senhor está vendo aqui, senhor deputado, não há ninguém rico aqui, porque ninguém cobrou do seu cliente e pôs o dinheiro no bolso. Então, essa surpresa e essa dificuldade de transmitir a complexidade tributária para esses proprietários de restaurante não está vindo do lado da Fazenda, que está vindo com a certeza de que é devido. Tanto não é devido que estamos conseguindo liminares para suspender as autuações. Tanto não é devido que a força parlamentar está tentando colocar, enfim, um meio de interlocução com o governo. Mas, ao passo que eles ligam o Jornal Nacional, à noite foi concedido a benesse para o querosene da aviação. Quanto que foi o benefício? 150 milhões, que é o valor que está sendo cobrado dos restaurantes. Foi concedido benefício de redução do CMS para as montadoras durante 20 anos, ao custo do pequeno empresário. Então, senhor deputado, e aqui tenho com certeza muitos eleitores do senhor e também do governo que está, o que se precisa fazer, e eu não vejo outra forma de fazer, é a interlocução com o governo. Nós tentamos já, beirando, eu estive ontem com o secretário adjunto do Dória, o Antônio Embassarri, e estamos tentando conseguir uma reunião, uma palavra do governador para que ele diga para o seu eleitor, olha, é complexo, mas está lá 20 anos, né, na verdade são 19 anos a regra, a legislação anterior nunca cobrou, a gestão anterior tentou cobrar do distribuidor, como não deu com o distribuidor, agora eu vou cobrar de você. Basicamente é isso. Então, o que nós estamos tentando mostrar para o governo e eu tento passar isso muitas vezes, temos 3 cenários. O pequeno empresário, que não tem a menor condição de arcar nem com parcelamento e vai fechar as portas. Nós temos o médio restaurante, que tem alguma condição financeira e ele vai buscar se defender, porque ele prefere pagar um advogado do que pagar o valor total da autuação. Então, ele vai recorrer com mandado de segurança, tentar eliminar, não conseguir eliminar, ele vai brigando. Se vier autuação, ele vai poluir o administrativo contencioso, porque ele vai se defender. E o terceiro cenário, que é o cara que tem o poder, que são as grandes redes, que até poderiam parcelar, o que eles vão fazer? Depositar em juízo. Então, o governo vai criar uma linha de que tem 150 milhões a receber, depois de novembro, eles vão criar uma outra linha de que tem uma multa de 80%, isso vai virar quase 300 milhões, e eu tenho certeza que eles não vão receber. E se eles não receberem, eles vão pressionar cada vez mais esses que estão aqui. E eles ficam sem saída. E eu recebo ligação todo dia, senhor deputado, de donos de restaurante, varejistas, desesperados, porque o fiscal está na porta. E falando, se você não pagar aqui agora, eu vou fechar seu estabelecimento. Veja, deputado, isso está decidido pela STJ há mais de 30 anos e simulado que dívida tributária não se pode fechar estabelecimento e tem fiscal ameaçando. Então, não há crime de apropriação indébita, porque nunca foi cobrado do contribuinte, e eles estão falando que tem. Não há a menor possibilidade de fechar estabelecimento, e eles dizem que pode. Então, no final do dia, deputado, mais do que a tecnicidade, o que eu queria falar aqui para quem está aqui, é para não desistir, que venham mais, que lutem, e se puderem consultar com o apoio de Vossa Excelência, para que faça alguma coisa, além do projeto de lei que a gente sabe que é lento, para que a gente consiga, de fato, e eu não digo anistia, porque eu entendo que não é devido, e eu vou continuar defendendo que não é devido. Mas se o Estado tem certeza que é devido, então que faça a benesse de anistiar e fale, olha, a regra agora, e eles podem alterar isso por decreto. Um decreto é uma página do governador dizendo assim, lá no 391, inciso 5º, dizendo, na entrada do restaurante é devido ICMS diferido se não vier destacado na nota. Então, veja, deputado, olha a que ponto chegamos. O Estado de São Paulo, em fevereiro,
revogou a possibilidade de manutenção do crédito da ração dos insumos agropecuários. Está prejudicando a produção de ração e o piscicultor local de São Paulo. Os restaurantes agora, com medo de comprar do distribuidor, estão cobrando direto do fabricante, e o distribuidor está sendo prejudicado. E esse fabricante que está vendendo aqui em São Paulo não é de São Paulo. Ele é de Mato Grosso, que abriu uma filial em São Paulo com KNAI de fabricante, porque ele é fabricante e ele traz de lá do Mato Grosso com benefício. O Estado de São Paulo não está percebendo que não vai arrecadar nada e o pouco que tem, se é que é pouco, vai virar zero. Então, senhor deputado, o que eu venho aqui falar e falar para vocês que aqui estão e trazer um pouco do sofrimento deles e tentar traduzir uma linguagem mais jurídica é: precisamos urgentemente caminhar com a anistia. Eu não vejo saída senão essa, ou alterar a norma para que fique claro que é devido do restaurante, aí caminhando com a doutora Fernanda, em que passe a ser para frente. E é simples isso, o governador com uma caneta ele pode colocar um inciso no decreto, no artigo 391, dizendo na entrada do restaurante. E eu digo mais, para quem trabalha com sucata está expresso, na entrada da sucata. Então, por que não dizer na entrada do estabelecimento do varejo e do restaurante? Eu acho que isso seria mais que suficiente e bastaria a boa vontade do governador. Acho que essa é a minha contribuição, deputado. Olha só, doutor Paulo, geralmente o gabinete para montar a frente parlamentar, nós levamos aí com toda a parte burocrática do parlamento, tudo, no mínimo 30 dias. Eu montei essa frente parlamentar em 15 dias? Foi nem 15, né? Uma semana. Uma semana. Aí eu quero parabenizar a minha chefe de gabinete, a Fran, e todos os meus assessores, porque não é fácil percorrer 94 gabinetes e convencer o deputado para assinar uma frente parlamentar tão complexa como essa. Mas em uma semana nós montamos, preocupado com o tempo. Esse é o primeiro passo. Da parte de fiscalização, é até uma ignorância do Estado, porque é muito mais fácil fazer como na parte de frigorífico, que é fiscalizar o frigorífico do que os açougues, até porque nós não temos fiscais para esse trabalho, então por isso fiscaliza lá o frigorífico, o CMS sai do frigorífico, né, que era uma solução até para o governo. A agenda, a partir de segunda-feira, por isso que eu falei que eu vou estar conversando com o líder do governo, estarei incansavelmente pedindo agenda para o nosso vice-governador, o Rodrigo. É uma pessoa que me atende muito bem. Então, nós vamos estar tentando agendar essa reunião, junto com, eu até comentei com a dona Fernanda, né, para que a gente leve aí 4, 5 pessoas do setor, mais a parte jurídica. Para quê? Para que abra essa possibilidade de conversa, né, e que ele realmente faça através de decreto e resolva o problema. Então, quando eu falei da renúncia, nada mais é que a própria anistia da dívida. Então, é por isso que eu pedi por indicação, porque é o documento mais ágil do parlamento para chegar no governador. Então, por isso que eu já fiz essa indicação. O projeto de lei, eu preciso fazer uma pressão política para o governo. Então, essa pressão política tem que ser através de um projeto de lei para ele falar assim, para ele ver que nós existimos, além da frente parlamentar, nós temos que ter existência do tema. E qual que é a existência? O projeto de lei. É claro e concordo com o senhor que o projeto ele é demorado, porque tem que passar pelas comissões, né? Mas eu não poderia deixar de fazer o projeto, porque senão essa frente parlamentar seria enfraquecida. Então, hoje, a partir do momento que nós protocolamos o projeto, o governo já sabe que já tem um projeto que trata desse assunto. Então, já acendeu lá o sinal vermelho. A partir daí, nós vamos tentar, sim, o mais rápido possível, e dentro de novembro, tentar uma agenda com o vice-governador. Então, muito bem explanado pelo senhor, e pode ter certeza, o meu gabinete vai trabalhar incansavelmente para conseguir uma solução para esse problema. Nós vamos trabalhar. Dando sequência, concedemos a palavra ao senhor Silvio Iotti Katsuragi.
Boa noite a todos. Em nome do nobre deputado Sargento Nery, cumprimento a todos os componentes da mesa, senhoras e senhores. Meu amigo deputado Nery, eu nunca imaginei vender meu peixe na Assembleia Legislativa. Mas nós aqui do setor varejista, nós fomos surpreendidos por uma interpretação da Fazenda Paulista. E, para nós, é muito difícil. Pode a parte tributária, a parte legal, já foram faladas pelos nobres advogados, mas eu estou falando do varejista, aquele que acorda de manhã, compra seu peixe e o dia inteiro tenta vender o seu peixe. Mesmo que houver o parcelamento de 5 anos, nós vamos aumentar o nível de desemprego. Eu acho que nem o senhor, nobre deputado, e nem o governador querem o nível de desemprego, porque nós vamos, se alguém sobreviver para pagar esse imposto, que eu acho que não é nem devido, é imoral, que é imoral a uma pessoa que acorda meia-noite para ir no CEAGESP, trabalha, sustenta a sua família, e ainda depois vem um fiscal e falar que você está fazendo uma apropriação indébita e passível de ser preso, né? Deputado, se eu for preso, vou chamar o senhor. Por outro lado, como o doutor Paulo disse, nós temos outro problema também nessa cadeia, que vai aumentar ainda mais o nível de desemprego, porque os restaurantes e nós, varejistas, passamos a comprar, como o senhor mesmo falou, de empresas que tiveram essa outorga de ICMS 7%. Essa outorga de 7%, ela foi feita para movimentar e proteger a indústria de peixes paulista. Eu acho, nobre deputado, que nós estamos aqui batizando os peixes, né? Porque se nós vamos fomentar a indústria de pesca paulista, me desculpe a indústria, eu dependo muito da indústria de peixes aqui no estado de São Paulo, porque vocês sabem que o nosso país não tem peixe, não tem peixe. Temos que importar salmão, polvo, vários peixes. E aí vem na nota outorgado 7%, um peixe que é importado. Esse lado nós não estamos vendo também, porque as outras importadoras, que não são indústrias, vão quebrar. E vou agradecer novamente ao deputado Nery. Eu tive a felicidade de conhecê-lo no 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, um batalhão de elite. Aqui eu trago aqui o abraço, o carinho de todos os componentes do batalhão. Eu conheço o trabalho, por isso que eu faço a apresentação. Poucos conhecem o Sargento Nery, mas com esse lema de Deus, pátria e família, nós somos muito bem acolhidos para nos defendermos dessa imoralidade, dessa cobrança. Porque aqui ninguém pode ser chamado de estar sonegando nada. Nós não sonegamos nada. Parece um jogo de futebol. Entrou o VAR agora e mudam o gol que nós marcamos. Isso não existe. Não tem como. A conta é o seguinte, nós vamos pagar os 7% que nós deveríamos pagar, né, na ótica da Fazenda Tributária, com juros e multa. Doutor, vem mais 50%. Passam para ser para 11% e mais 7%. E depois vocês querem pôr, o governo quer pôr o intuito da Lei 2000, do saudoso governador Mário Covas, que eu tive o prazer de ter contato, porque em todas as reuniões, aqui no Comando Militar Sudeste, eu pedia para ser incluído o peixe na cesta básica. Naquele tempo até, o bacalhau era isento, e a sardinha pagava 18%. O bacalhau. Então, o que acontece? Acontece que nós aqui, nós comerciantes varejistas, nós temos que apoiarmos esse deputado, essa frente parlamentar com mais 32 deputados, tá? O tempo passa muito rápido. Tanto passa com o fiscal nos cobrando e nos ameaçando. Então, eu peço, todo mundo aqui deve ter mais 1 ou 2, 3 amigos,
Nós temos que fazer barulho, acordar a Fazenda Paulista, o governador do Estado de São Paulo, que quer uma trajetória política. Ele está começando agora. Ele precisa da gente, mas nós também temos que movimentar. Graças a Deus, nós temos um caminho. Esse velho amigo, esse grande amigo, deputado Nery, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Silvio, o doutor falou, eu esqueci de pontuar aqui, eu já pedi para a chefe de gabinete, eu vou enviar um ofício para o secretário da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, para orientá-lo quanto à legislação e que ele oriente os fiscais para não ficar ameaçando os comerciantes. E, por uma felicidade, a semana retrasada, eu fui eleito nessa casa vice-presidente do Conselho de Prerrogativas Parlamentar, que é um dos mais importantes conselhos. Então, dentro da minha prerrogativa, eu posso até convocar o secretário a prestar depoimento. E assim o farei, se eu souber que um fiscal prendeu um comerciante. Então, já pedi para a Fran, na segunda-feira, oficiar o secretário, que ele oriente os fiscais a não ameaçar os comerciantes. Vocês não podem passar de trabalhadores, de geradores de empregos, geradores de recursos para o Estado, de criminoso. É inadmissível. 27 anos, eu protegi a sociedade bem contra a marginalidade, que você sabe que eu 27 anos trabalhando na rua, no policiamento. E aqui no parlamento será assim também. Então, jamais deixarei um trabalhador, um empresário, ser taxado de criminoso por uma inconsequência do secretário da Fazenda. Se os fiscais deles não são orientados, a culpa é do secretário, e é dele que eu vou cobrar. E eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu não sou governo e não sou contra o governo. Eu trabalho sempre a pauta. Se a pauta é boa para a população, eu trabalho bem. Se a pauta é ruim para a população, eu sou contra o governo. Até porque eu não precisei de doação empresarial para fazer minha campanha, eu não precisei do governo, é uma campanha barata, com suor, então eu tenho credibilidade, tenho idoneidade para cobrar do secretário uma postura mais eficaz quanto a essa fiscalização. E assim o farei. E mais, todos os ofícios que eu emiti do meu gabinete, vocês saberão, porque eu vou mandar cópia para a dona Fernanda e ela vai distribuir. E todas as respostas que eu receber do governo, ela também saberá e passará para vocês. Nada no meu gabinete será escondido, tudo transparente. Então, segunda-feira, estarei oficiando o secretário da Fazenda para que ele tenha uma postura de secretário de forma correta com os seus fiscais. Concedemos, neste momento, a palavra ao senhor Romildo Delamare. Boa noite a todos. Deputado, agradeço a oportunidade a todos os amigos aqui presentes. Vou ser bem breve, a parte técnica foi muito bem explorada pelos advogados aqui presentes. A minha visão e a visão do contador é muito mais de chão de fábrica, como eu costumo dizer. É o sofrimento do micro e pequeno empresário, que está sendo achacado, o termo que eu tenho falado e usado, e eu já passei por isso, aliás, essa semana, ontem mesmo, tive um problema grave com o fiscal, que está achacando o meu cliente para que ele parcele, ele tem 5 dias para parcelar, senão ele vai autuar, e a multa de 10% passa para 50%, e assim vai. Durante esses 19 anos, eu estou na área contábil há quase 40 anos, e eu acho um absurdo termos que passar por um momento desse, até de perda de credibilidade como profissional contábil, quando todo mundo enxergava, lendo literalmente as palavras do artigo 391 do regulamento do ICMS, que diz, nobre deputado, claramente que o imposto incidente nas operações dentro do Estado de São Paulo, ele fica postergado para o momento em que ocorrer venda para o exterior, a venda a outro Estado,
a saída do comércio varejista e a saída do produto industrializado. Está ali claramente. Ele não cita em lugar nenhum, como o doutor Paulo já referiu aqui, ele não cita em lugar nenhum que a gente deve se referir a qualquer outro artigo. Pelo contrário, disposições gerais desse capítulo, eu sempre reforço isso, traz lá no artigo 430 a questão da pseudo-necessidade de recolhimento do ICMS de operações anteriores, mas o 432, que é o último artigo do capítulo, esse artigo 432 ele deixa claro que se houver um artigo ou um artigo específico para aquele produto do diferimento, prevalece aquela regra. Então, o artigo 391, como já citado, ele dita a regra de como deve ser tributado o pescado, ponto. O 392, que fala da sucata, como citado também pelo Dr. Paulo, o 392, especificamente, que trata de sucata, ele traz no inciso 4º o momento de recolhimento na entrada, quando a sucata, o ICMS, ele é diferido na sucata, reforçando para todos entenderem, ele também é diferido, e o artigo 392 fala que só deve incidir o imposto na venda da sucata para o exterior, para outro estado, ou na sua entrada no estabelecimento industrial. E aí eu sempre falo, bom, se o 430, que manda recolher o imposto das operações anteriores, serve para todo mundo que tem o diferimento, que a indústria que compra a sucata recolhe 2 vezes. A indústria que compra a sucata é obrigada a recolher pelo 430 e pelo 392, porque na entrada ele tem que recolher. Então, ele recolhe 2 vezes. Nobre deputado, é aí que fica o equívoco de entendimento da Secretaria da Fazenda. Se o 391 tivesse um inciso dizendo, olha, na entrada você recolhe e na saída você recolhe de novo, eles sabem que isso não poderia acontecer. Seria totalmente indevido. Então, para nós, da área contábil, e eu já falei com inúmeros amigos, conversei com vários advogados, é uma nova interpretação da Secretaria da Fazenda, de repente tiraram da cartola uma interpretação dizendo assim, olha, esse tributo aí nunca foi cobrado, ontem, agora nós vamos cobrar. Ontem eu estava com um fiscal e eu perguntei para ele, ele estava intimando um cliente meu, na realidade 2 clientes meus, e eu perguntei para ele, há quantos anos você está na Secretaria da Fazenda? Ele falou, há 17 anos. Quantos restaurantes você já fiscalizou? Ele falou, inúmeros. E eu perguntei, quantas vezes você já autuou ou notificou a questão do ICMS do diferido do pescado? Ele falou, é a primeira vez que eu ouço falar. Um fiscal que está há 17 anos, um auditor fiscal há 17 anos na Secretaria da Fazenda. Então, o que a gente está aqui torcendo muito mesmo pelo seu apoio, é que, pelo menos a Secretaria da Fazenda, usando do artifício, digamos assim, do artigo 146 do CTN, do Código Tributário Nacional, entenda que, se é uma nova interpretação, que valha daqui para frente. E não volte 5 anos atrás e queira imputar a todos nós um ônus impagável. Nós temos casos aqui de pequeno empresário que tem mais de R$1 milhão a pagar. Então, esse seu apoio, nobre deputado, é importantíssimo. Acreditamos que a sua força e dos demais deputados que fazem parte da frente parlamentar possam realmente fazer com que o governo, através da Secretaria da Fazenda, reveja essa posição e dê uma oportunidade de sobrevivência no momento que a gente tem atravessado aí 4 ou 5 anos de crise incrível no país. Todo mundo sabe o momento que todos estão passando. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor Giro Yamada. Bom, boa tarde a todos.
Boa tarde também ao senhor deputado nosso, né? Muito obrigado pelo apoio que você está dando para nós. Tá? Agora, eu queria retificar só um pouquinho, porque agora um pouco falei, sou presidente da Companhia de Armazéns Gerais de São Paulo, não sou presidente do SEASA, sou presidente da Associação Comerciante de Pescado do Estado de São Paulo, entendeu? Retificação. Agora, eu tenho grande satisfação hoje, com esse multidão aqui hoje, comparecido aqui, certo? Esse é o nosso objetivo, essa união aqui, certo? Esse é quase força igual do parlamentar, que é deputado também, tem que ter um número. E nós tem que ter mais número ainda, para apoiar ele e tem briga tudo junto. Nós juntos temos uma força tremenda, certo? A única nossa força é essa união nossa do setor, certo? Então, vocês não desanimam. Essa é a primeira reunião, certo? Vai ter mais 2, 3, né, deputado? Então, eu quero o comparecimento maciço de todos. E convidar mais ainda os seus amigos, seus colegas aqui, certo? Esse é muito importante. Esse que é a nossa vitória, que vai dar, entendeu? Esse é importante. Agora, eu só quero agradecer a pessoa que está compondo a mesa aqui, tudo, né? Todo mundo falou muito bom, né? Muito direitinho, foi certinho. Então, principalmente, eu quero agradecer ao nosso deputado que pegou essa briga, né, e vai brigar por nós, certo? Isso que é importante nosso. Obrigado. Neste momento, concedemos a palavra ao senhor Percival Maricato. Boa noite, nobre deputado. Boa noite à plateia, parabéns a todos. Reunir todo mundo numa sexta-feira, quase começo da noite, não é fácil. Então, dá para perceber como houve a mobilização mesmo, né? Na Assembleia da Abrazel, lá tinha 140 pessoas, e a gente percebeu o furor da categoria, inclusive, contra esse aumento de tributos, que vem numa hora perversa. Todo mundo sabe que estamos numa crise, todo mundo sabe, o governador cansa de falar na lide, falou na campanha, que a carga tributária é insuportável, que ela já está insuportável, ela é cruel, e daí não se entender como é que nós recebemos essa notícia de que todo mundo está devendo, todo mundo está se apropriando indebitamente de dinheiro do governo e tal, e uma série de estupidez, né, que a gente está acostumado já, porque a gente briga com o PROCON, DECON, ECAD, sei lá quantas coisas a gente lida no cotidiano. Mas essa é estapafúrdia e também não dá para entender, né, porque é de uma incoerência terrível, né, vindo de quem vem. O governador, que a gente tanto ouviu sobre a necessidade de reduzir a carga tributária, porque, ainda que se discuta tecnicamente se isso aqui é uma interpretação correta ou não do artigo tal ou tal, isto é concretamente aumento da carga tributária num país em que as pessoas já trabalham 5 meses por ano para pagar essa mesma carga tributária, e a retribuição em serviços é horrorosa. É horrorosa, todo mundo sabe que não recebe nada de volta. Então, eu acho que nós estamos certos de lutar, e devemos continuar lutando, porque realmente eu acho que há uma perspectiva vitoriosa no fim disso tudo, porque nós temos razão. E nós precisamos até para sobreviver, certo? Eu aponto recentes brigas que nós entramos aí pela Abrazel, né, com a bandeira dos cartões de crédito, que nem eles não queriam lá acabar com os monopólios, acabaram. A questão do aquele ICMS sobre cerveja, que infelizmente o governador Alckmin, que eu admiro, preciso, sou amigo, queria aumentar barbaramente o ICMS da cerveja também. Distribuímos 5 mil camisetas. Cadê meu emprego, governador? Pusemos anúncio, tudo que nós vamos repetir, certo? Deixar para o cliente por que está aumentando o pescado, porque senão o cliente acha que é mais uma vez, é o empresário querendo aumentar o preço para ter mais lucro, quando é um absurdo. Como foi dito pelo doutor Rodrigo, você vai ter que pagar para trás e para frente. Então, o aumento vai ser duplo, numa época em que o cliente acha, e com razão, que o restaurante está caro. E, geralmente, quem abre o cardápio vai ver que o pescado está entre os mais caros. Interessante que não se cobra sobre carne, né? Não é isso, Rodrigo? É isso. Sobre carne de frango e de boi. Então, tem muita coerência. Também queria dizer aos nobres colegas advogados, eu não sou tributarista, mas
tendo bastante Constituição, que nós temos que continuar lutando, sim, porque acho ter razão, mas nós não devemos ficar apenas na questão técnica, nós devemos usar, por exemplo, foi dito aí da questão moral, existe um princípio da Constituição que é superior à lei, que é o princípio da moralidade. Isso é imoral, o tratamento todo. Nós temos aí uma figura jurídica latina, que é admitida até em vários julgamentos aqui no Brasil, que é o suprécio. O suprécio significa o seguinte, admitido principalmente na Europa. Significa, se, de repente, alguém que tem um direito não exerce esse direito por muitos anos, esse direito caduca, porque a pessoa não pode querer dispor do direito a hora que quer. Aliás, é inusitado isso de mudar uma interpretação e, de repente, cobrar pescado, porque então tinha uma interpretação anterior. Ah, quer dizer que tinha uma interpretação? Tinha, eles só mudaram. A interpretação deles, mesmo antes, era o pescado. Tem a lei da liberdade econômica, que quem se dá o trabalho de ler, é um pouco trabalhosa, mas vai ver que em diversas situações a lei fala que o Estado, perante o empresário, o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, tem que considerá-lo de boa fé, tem que considerá-lo como hipossuficiente, está com todas as letras na lei que está em vigor. Então, eu acho que nós temos que usar isso, inclusive, porque a dimensão política, a meu ver, né, é muito mais interessante, né, para você falar com um jornalista, porque isso aqui vai se estender e nós vamos ter que ir para a mídia, vamos ter que, infelizmente, se o nobre deputado não conseguir reverter a situação. Também estivemos com o secretário da Fazenda e ele nos disse que do passado ele não pode fazer nada. Sugerimos que viríamos aqui mesmo. Mas daqui para frente, isso ele falou 30 dias atrás, que ele ia estudar. Ele e um diretor da secretaria, que eu não lembro o nome, mas era o coordenador da contribuição, como é que chama? Coordenadoria Tributária. Coordenadoria Tributária. Só que passou 30 dias e nada. E também acho que contraria todo a ideia do simples, que é de reduzir impostos, é de motivar o empreendimento. Eu acho que quebra também com a segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É o seguinte, eu aceito as regras do jogo, eu estou, então, pagando isso aqui de imposto, então, tá bom, vou investir o meu dinheiro e quero que o Estado me respeite. Agora, imagine, por exemplo, alguém que comprou o restaurante, depois fez todos os cálculos e tal, e agora descobre que tem mais uma dívida. Então, isso mostra como isso é um absurdo. É incoerente também com a redução do combustível das empresas aéreas, que é 10, 12 empresas, que fui convidado pelo senhor governador, estive no Palácio, tirando fotografia, comemorei para burro, porque sou do São Paulo Convention Bureau, e para nós do turismo, isso são muito relevantes. E comemorei, porque eu falei, sim, tem que reduzir tributo. Agora, por isso que eu não entendo, de repente, milhares de pequenos empresários ter que pagar essa conta. Então, essa é uma incoerência. É incoerente, por exemplo, que o governador fez de outubro o mês da gastronomia. Também não chamou lá, vamos fazer, vamos comemorar, vamos para todo o Estado. A gastronomia é a esperança de geração de renda, de emprego, de trazer turistas domésticos, internacionais, uma opção de coisa. E aí vem um aumento desse. Então, tem que falar para ele que não faça nada a mês de gastronomia, não, mas reduza o coisa, que é o suficiente, que é o suficiente. Que é o suficiente, senhor deputado, para trazer o cliente de volta, porque o cliente quer ir no restaurante, ele gosta. Nós temos a melhor gastronomia do país, da América Latina. A gastronomia de São Paulo é famosa, os restaurantes japoneses que trabalham são um patrimônio turístico, cultural e gastronômico da cidade. Então, como o senhor falou, todos ameaçados. Ninguém pôs esse custo no preço do peixe. Como é que o governo veio fazer isso? Um governo que também nunca cobrou, que homologou contas, que fez fiscalizações. Então, para mim, do ponto de vista como empresário, é incoerente, não dá para entender o que está acontecendo. Então, acho que uma reunião com o governador, acho fundamental, porque ele entende o que eu estou falando. O discurso dele, quando ele tem eventos da LIDE, o discurso dele sempre começa por isso. A carga tributária está insuportável. E o que ele está fazendo é aumentando o que já era insuportável. Então, vai haver informalidade,
vai haver fechamento de porta, vai haver repasse para o consumidor vai chamar o pequeno empresário de ladrão, já se viu um filé de peixe, 50, 60, 70 reais, vai haver uma opção de coisas, todas desagradáveis. E, ao contrário, reduzindo imposto, eu acho, como o Covas, por exemplo, foi bem citado, reduziu o ICMS há 20 anos atrás, se não me engano, e foi uma maravilha, porque ele reduziu de 8,4, se não me engano, para 4, e aumentou a arrecadação. Tanto que depois ele reduziu para móvel, reduziu uma opção de coisa. Então, o caminho do bem é a redução dos tributos e não aumento dos tributos. Muito obrigado. Então, eu não concordo com o secretário, porque, na verdade, esse governo está herdando um erro. Porque o erro não é dessa gestão, é da gestão anterior. Eu não estou defendendo ele. É o que está na legislação e os fatos que eu apresento. Estou certo, doutor? O erro foi 2018, essa gestão herdou esse erro e ele tem que reparar esse erro, não é daqui para frente, ele tem que reparar. Porque a lei é desde 1989. Então, se não houve essa cobrança até então, é porque não se admitia ela, o próprio governo. Porque eu nunca vi o governo deixar de cobrar, né? Ele é o primeiro a cobrar e o último a pagar. Então, eu acho que é um erro do secretário falar que daqui para frente. Não, nós vamos tentar anistia, como o doutor falou, e tentar resolver esse problema para que não repasse, até devido à margem de lucro, né? Eu fui gerente geral de prevenção e perdas da rede Mambo e Giga, então eu conheço um pouco o que é uma quebra do varejo, aonde entra a incidência desse lucro. Então, nós precisamos fazer um trabalho realmente para ter anistia e resolver daqui para frente também, né, para que não tenha reflexo à população. Então, obrigado. Gostaria de agradecer a presença da equipe de assessoria do excelentíssimo deputado estadual Campos Machado, presente aqui na sessão. E, neste momento, gostaríamos de ofertar a oportunidade do uso da palavra a vocês, senhoras e senhores, que acompanham a presente sessão. Eu só vou fazer uma referência ao Campos, que está ali os dois assessores. Campos Machado é um grande amigo, uma pessoa que sempre está ao meu lado no parlamento para ajudar nas questões mais difíceis, às vezes que eu abraço as questões difíceis e ele vem dar suporte com a experiência, é um decano dessa casa, né, meu presidente do Conselho de Prerrogativas Parlamentares. Então, um abraço para o Campos, obrigado pela presença, viu? Alguns dos senhores ou senhoras desejam fazer uso da palavra? Primeiramente, boa noite, deputado, a todos presentes da mesa e todos os presentes do auditório. Já está mais do que bem explanado a cobrança, ser devido, indevido, mas nós fomos indevidamente avisados. A impressão que dá e a sensação que dá é que nós somos realmente criminosos, mas não cometemos nenhum crime, porque todos aqui somos trabalhadores e contribuímos com a grande ou maior receita do Estado de São Paulo, que gira essa máquina econômica. Então, eu venho aqui falar da gastronomia, do CEAGESP, que é o Centro Maior de Abastecimento de São Paulo, das peixarias, dos feirantes, que também merecem o nosso respeito. E a minha visão de toda dessa destruição, possível destruição, é uma visão de saúde pública, quais são os riscos que o indivíduo pode correr deixando de consumir uma proteína de alto valor biológico, que é o pescado. O pescado ele faz parte da lista de compra da cesta básica do consumidor, sendo já, em tempo atual, o item mais caro dela. E se essa carga tributária realmente se fizer de fato, ficará impossível dele passar a consumir. O consumidor brasileiro, a população brasileira já se alimenta muito mal. Nós já temos hoje, atualizado pela Organização Mundial da Saúde,
carências nutricionais, deficiências nutricionais importantes, que são atualizadas todo ano. E para quem sobra essa conta da saúde pública? Vai respingar no governo. É ele mesmo que paga a conta para corrigir doenças crônicas não transmissíveis. E, dentre elas, eu vou citar apenas 3. Dá para complicar um pouco mais, mas eu vou citar apenas 3. Obesidade, que vem com um pacote muito grande. Desnutrição por falta de proteína. E anemia ferropriva, também por falta de anemia, por falta de proteína. Então, essa visão de saúde pública, ela também não pode ser esquecida, porque ela faz parte de toda essa problemática que vai acontecer em cascata e vai sobrar na conta do próprio governo do Estado de São Paulo e, quem sabe, até do governo federal. Então, mais do que rápido, mais do que urgente, uma reforma tributária para aliviar e poder continuar sustentando a máquina econômica do Estado, a máquina econômica que sustenta o próprio Estado. Então, a gente precisa, agora, união, força, fé e seguir essa trajetória que hoje apenas está começando. Quero agradecer às pessoas que me permitiram representá-las. E obrigada à presença de todos. Quero pedir aos senhores e senhoras uma gentileza. Eu preciso, a dona Fernanda, quando veio no gabinete, eu falei para ela, o parlamento tem, de certa forma, uma força de cobrança, mas eu sozinho fica difícil, então eu preciso muito de cada um de vocês. Então, usa a mídia escrita, televisionada, falada, regional ou estadual, ou até a âmbito nacional, sim, para que a gente possa realmente fazer com que saia dessas 4 paredes os anseios de cada um de vocês. Que aqui nós temos trabalhadores, nós temos empresários. Eu recebi ontem um representante do sindicato dos feirantes, que estão preocupados. Uma classe que eu até brinco e falo que não dorme, né? Porque levanta 3 horas da manhã como você, né? Tem que carregar caminhão, é peso, depois fica o dia inteiro, tem que estar sorrindo, brincando para atender o público, depois devolve tudo para o caminhão, vai para casa e aquela rotina terrível. E eu concordo com o senhor. A partir daí, é 0 de lucro. Né? É 0 de lucro. Então, um trabalhador que levanta 3 horas da manhã já tem que vender muito para ter uma lucratividade. E ainda ter que chegar no final do mês e falar assim, olha, eu tenho que pagar um parcelamento, eu tenho que pagar um advogado, eu não estou querendo tirar serviço do senhor, doutor. Daqui a pouco a OAB vai me bater. Mas é a realidade, né? Nós precisamos trazer mais dignidade aos trabalhadores, aos comerciantes. Então, eu peço a vocês, carinhosamente, que façam um trabalho na região de vocês. Eu sei que é custo, mas publicam a matéria no jornal regional, lá no Jornal da Lapa, outros, para que realmente mostre para o governo o seguinte, estamos insatisfeitos. Nós queremos te ajudar, governo, mas você precisa nos dar ferramenta tributária para isso. É isso que nós queremos. Então, eu peço a ajuda de vocês nesse sentido. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Adelson Pereira da Silva. Eu sou contabilista há 55 anos no bairro da Lapa. E vim aqui com o coração cheio de vontade e com muita esperança, porque nós, contabilistas, como ele bem falou, fomos pegos de surpresa também com essa cobrança. E, principalmente, uma cobrança de 5 anos atrás. A nossa legislação, além dela ser uma legislação complexa, ela é que nem uma arapuca. Ela tem sempre alguma coisinha lá atrás que a gente acaba deixando passar.
Infelizmente, nós somos seres humanos e não conseguimos saber de tudo, ler de tudo. Então, eu vim para cá com uma grande esperança de a gente poder trazer algum benefício para, nesse sentido do pescado, porque o pescado, além de ser um alimento importante, ele é caro. E com essa tributação vai ficar pior ainda. E as empresas que estão sofrendo essa cobrança, elas não vão conseguir pagar, porque qualquer empresinha aí, né, desculpa, empresinha no aspecto de ser pequeno, ser microempresa, né, de pequenos comerciantes, dá 300, 400 mil reais para pagar. Isso não se tem no caixa de jeito nenhum. Então, a anistia, efetivamente, é a solução, não tenha dúvida. Nós temos que lutar por isso. E, principalmente, né, e se for para cobrar daqui para frente, porque aí os comerciantes podem colocar, aí os restaurantes, os varejistas de pescado, podem colocar no preço, né? Eu me sinto muito chateado, sabe, como contabilista, por ter deixado passar, né, da minha cliente, inclusive está aqui, né, de ter deixado passar essa questão. Porque isso ficou lá, na lei. E a única coisa que me traz um pouco de alívio é saber que muitos profissionais deixaram também, que não fui só eu. Então, isso não foi a minha visão, não fui eu que fui o cego, e a minha equipe do escritório. Isso estava lá, encostadinho, e ninguém estava vendo. Então, caro deputado, vamos mesmo botar a maior fé no senhor e vamos tentar também fazer barulho na mídia, né, para que possa efetivamente ter essa anistia aí, que é a coisa muito importante. Ou, no mínimo, né, seria muito importante, no mínimo, anistiar, pelo menos, os acréscimos, a multa, os juros, né, e com um prazo de pagamento maior. 60 meses é pouco. Quando o governo federal coloca aí benefícios para parcelamento, ele põe 10 anos, 120 meses. Né? O governo do Estado, que nem o amigo falou, né? O Dória fala, ele é empresário, ele sabe como que é duro pagar imposto. E ele mesmo fala que a carga tributária é grande. E por que agora ele vem cobrar aqui dos pequenos comerciantes esse imposto? Por quê? Nós não sabemos, né? Mas, amigos, vamos lutar, porque é só assim que a gente consegue vencer. Tá? E eu, como contabilista, falei já para a minha turma lá, vocês examinem tudo direitinho aí quando chega a nota fiscal, antes de lançar, porque isso estava na nota fiscal, ICMS diferido, mas passou desapercebido. E eu me sinto muito chateado por isso. E peço desculpa até para o meu cliente que isso ocorreu. Mas fazer o quê? A gente não é infalível. Obrigado a todos. É nobre da parte do senhor como profissional, parabéns, mas eu acho que o erro não é do senhor. Até porque jamais o Estado deixaria de cobrar, está aqui o nosso tributarista, sabe muito bem, se não houvesse um equívoco de entendimento nessa legislação. Então, não leve essa culpa. A única coisa que nós precisamos deixar claro é que o erro foi da outra gestão. É assim, nesse momento, nós não podemos ter o governo como inimigo, senão nós não temos possibilidade de sentar à mesa e discutir com ele uma solução. E eu sou muito a favor do diálogo, no primeiro plano. Nós temos que sentar na mesa, mostrar as consequências dessa cobrança e pedir a solução juntamente com o governo. Mas, parabéns pelo que o senhor falou, e eu tenho certeza que os seus clientes não lhe culpam por isso, até porque não tem como. Né? Boa noite, meu nome é Aldo. Eu tenho uma pequena distribuidora de alimentos, atendo a muitos clientes que estão aqui. Alimentos em que sentido? Eu dou subsídios para eles venderem temperos junto com seus peixes para atender a sua população. Por que pedi a palavra? Não tenho a procuração de ninguém aqui.
Meus clientes, alguns deles estão aqui. Mas fiquei realmente como sangue meio uruguaia, que não conhece, meia quente mesmo, é brava. Eu queria manifestar ao senhor o seguinte: o secretário, quando falou, o secretário da Fazenda, quando falou para o senhor que ia dar uma resposta em 30 dias, não era essa resposta. Ele tinha que assumir para si, falar com o governador do erro que tinha sido cometido. Isso que a gente espera de um secretário da Fazenda. Não é uma resposta para tirar a questão de cima. Ele que é quem pegou abacaxi, ele que tem que resolver, quebrando um monte de etapas para chegar facilmente até o governador e canetear, como o senhor falou. Não falou? Que simplesmente com uma caneta. Vivia a realidade. Eu tive em Londrina assessoria, uma escritório de contabilidade com assessoria tributária. 2 sócios meus eram ex-fiscais da Receita Estadual, que é nosso caso aqui. Isso que a Receita fez se chama SCC. Se colar, colou. Certo? Isso aprendi com eles lá. Isso que a Receita fez. Se colar, colou. Se pagar, pagou. Agora, eu visito 20 peixarias por dia. Só em Praia Grande tenho 25 clientes, que dando em mão de obra mais de 500 funcionários. Todos não dormem. Os patrões, os empregados, que no dia de manhã tem que levantar para ir para a loja, para vender o peixe, literalmente, como o senhor falou. E posso ficar desempregado. Então não estou defendendo ninguém. Só não quero ficar amanhã, chegar lá e encontrar o estabelecimento fechado. Isso que não quero. Porque o erro é gravíssimo. É gravíssimo. E o secretário não tem nem noção de o que está falando. Se ele falasse, tivesse um pouco de vergonha, não falava, não dava essa resposta para o senhor. Não dava, jamais se poderia ter dado. Não, o senhor deixe comigo. Eu vou resolver essa questão. Não posso lhe dizer se vou ter êxito ou não. Mas essa não é a resposta de um secretário de Fazenda. Então, peço a licença ao senhor, pedi licença para falar, me manifestar. E vou encerrar com um exemplo que eu dei para um cliente meu, hoje à noite. Cadê? Onde você está? Ali. Eu disse para ele, está com o contador. Eu atendo mais de 300, 400 peixarias, em todo o estado de São Paulo. Pagou. Um cliente meu pagou. Sabe o que ele fez? Mandou embora o contador. Por quê? Porque o contador fez o trabalho dele certinho, como o amigo está falando aqui, que não conseguiu fazer para seu cliente, não enxergou. Ele enxergou, mas enxergou como uma questão normal. Tem que pagar o imposto, caneteava e mandava o recibo. O que o cliente fez? Achou um absurdo. Agora lhe perguntei, você recebeu a notificação tal? Não recebi. Lógico, você pagou lá na frente, lá atrás. Você pagou certinho. Ele fez o pagamento. Um estabelecimento. E o que aconteceu com o contador? Foi na rua. Porque ele achou que o contador tinha pago de imposto. Vejam o drama. Vejam o drama. Eu disse para ele, fulano, tenho toda a confiança, como tenho aqui com o Mané, como tenho com nossos clientes. O senhor tem a responsabilidade ética de ir e pedir desculpas para esse contador. Que é um profissional como qualquer um de vocês. Sim, vou fazer isso. Correto? Não admita, não precisa admiti-lo de novo. Ele já tem outro contador, já pegou, lógico, mandou embora um, pegou outro. Mas moralmente o senhor tem que ir lá e pedir desculpa. Fulano, estava errado, você que está certo. Pode ter pago inconscientemente, obedecendo a lei, o que estava lá. Mas o cliente sentiu. Sentiu como jamais, como qualquer um daqui vai sentir, se acontecer realmente esse pagamento. E eu garanto para vocês, essas 20 peixarias que visito por dia, 18 estão com acordo no pescoço. 18 estão com acordo no pescoço. Se não estão demitindo,
estão tentando deslumbrar que lá na frente alguma coisa vai fazer. E se fosse pouco isso, todo o problema que nós temos no Nordeste está afetando também. Você sabe o que está acontecendo. O público consumidor, ele não pensa que o peixe, esse peixe que está aí na peixaria, pode ter alguma coisa. Ele acha que tem. Escuta, como que é esse peixe aí? Um desgaste para explicar e para tentar justificar. Está falando, a ministra não liberou a pesca lá, a ministra da Agricultura ontem. Mas não adianta. Então, as vendas caem mais um pouco. Desculpe-me ter estendido. Boa noite. O meu nome é João Luiz Corrêa Santana, né? Eu também sou contador, né? Mas um sofredor aí com os que se apresentaram, né? Eu só pedi a palavra para mencionar que foi editado um decreto no final do ano, né? De 4 de dezembro de 2018. E esse decreto, ele que derrubou o decreto anterior, abrindo para que fosse cobrado esse imposto até o final da cadeia, né? Então, eu acho que o problema surgiu daí. E tanto que os autos que estão vindo foi até onde estava coberto pelo decreto anterior, né? E até no final do decreto, olha só que o secretário da Fazenda escreve para o governador anterior, né? A minuta amplia o alcance do diferimento do lançamento do ICM, de que trata o artigo 391 do Regulamento do ICM, Operação com Pescados. Com a medida, o diferimento que era aplicável ao desembaraço da mercadoria importada do exterior e da saída realizada por piscicultor ou pescador passa a abarcar todas as operações internas com pescados de que trata o referido dispositivo, com exceção das saídas realizadas pelos estabelecimentos que tenha com KNAI 1020 e 1021, os quais fazem jus do crédito que trata o artigo 40, parágrafo 6º e anexo 3 do regulamento do ICMS. Então, até eu tinha escrito, quando eu vi isso, né, eu estava atendendo um cliente, ele estava muito nervoso, e falei assim, eu vou falir e tudo. Aí eu analisei tudo, o auto, analisei e achei isso aqui. Quer dizer, houve uma mudança na legislação para que os fiscais tivessem força de cobrar, mas mudou para trás, né, como disse a doutora. Então, eu acho que é questão de mostrar isso e fazer um decreto derrubando isso, né? Essa é a minha opinião. Na verdade, eu acho que nós voltamos aí, doutor, há 400 anos atrás e houve um confisco, né? Pela redação desse texto desse secretário, que eu nem sei quem é o secretário na gestão anterior, mas fica claro a intenção nesse decreto, que é se não me engano, é o 63.886, né? Que foi do governo passado. A intenção realmente de confiscar, não de cobrar tributo. Então, eu acho que o senhor está correto. É uma pena, é uma judiação que um governo, um secretário, tenha uma visão tão errônea como essa, de fazer com que o Estado tenha desemprego, tenha falência de empresas, que são os dois maiores maus que nós temos para uma nação, né? Que é o mal social e a falta de arrecadação. É uma pena. Mas nós vamos brigar muito para corrigir isso aí. Só está começando. Peço só licença antes do prosseguimento das falas. A equipe de assessoria está passando agora para vocês um abaixo-assinado. Eu vou ler o teor dele, e aí vocês já podem ir assinando ao decorrer do restante das falas. Diz o seguinte: o abaixo-assinado solicita em urgência, em reunião com o vice-governador do Estado de São Paulo e com o secretário da Fazenda do Estado, que tenha por objeto a seguinte pauta:
cobrança do ICMS sobre as operações com pescados, retroativa e posterior. Então, a equipe está passando para vocês, só para vocês entenderem do que se trata o presente abaixo-assinado. Podemos prosseguir. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago, mais um contabilista. Infelizmente, não sou aquele que foi, né, que perdeu o cliente por fazer, né? Por ter feito ele fazer, mas, né, de qualquer maneira, o que eu queria colocar para os senhores é que eu, até por também por uma interpretação dessa, porque que nem meu cliente é do Simples Nacional, ele já paga na saída da mercadoria. Então, assim, o diferimento, ele não foi para ele um benefício. Muito pelo contrário, foi um pesadelo, coitado. Então, assim, esse diferimento, além dele não se creditar das outras, que ele faz a compra, que tem ICMS, ele não se acredita. Nessa, que ele teoricamente teria esse benefício, ele vai ter que pagar. E eu não vejo esse empenho do posto fiscal, desses anos que ele ficou pagando o ICMS dos outros, pegar e dar esse benefício para ele. Muito pelo contrário, eles querem cobrar do que ele tinha esse benefício, né, teoricamente. Então, isso que eu queria conversar. Então, assim, essa multa para o Simples Nacional ainda é mais alta. Porque, assim, além dele pagar esses 7 mais os 12, ele ainda não pagou entre 12 e 18 das outras compras. Então, agora eu vou chegar para o meu cliente e vou falar assim, ó, além de você pagar essa multa, que é um absurdo, na minha opinião, você não vai se creditar do que você já pagou, e, além disso, se você não pagar no prazo que eles falaram, vai ficar só o dobro. Então, assim, isso que eu acho complicado, que o pessoal não... Às vezes eu não consigo entender o governo. Eu fui no posto fiscal. Eu fui logo no início, fomos juntos. Eles não sabiam me explicar. Ele falou, a gente ainda não conversou com a procuradoria, é só informativo. Eu falei, desculpa, é punitivo. Eu falei, se for só informativo, eu não teria... Vocês estão me informando aqui? Não, vocês já estão me cobrando. Eu falei para ele. Eu falei, então, qual que é a opção que eu tenho? Eu falei, eu posso... esse valor, como que eu faço? Ele, não, você reconhece a dívida. Eu falei, tá, mas eu posso parcelar? Na época ainda não podia. Eu falei, tá, e como que eu garanto esse benefício? Ah, não sei, ainda não conversamos com a procuradoria. Então, assim, foi o famoso vai que cola, né? Então, pelo menos no início, eles não tinham nem base do que estavam fazendo. Procuraram a procuradoria, porque obviamente sabia que iam ter problemas. Então, eles já se armaram, vamos dizer assim, para querer cobrar esse valor que, na minha opinião, eu não vejo... É que nem falou, é punitivo, na minha opinião, isso daí. Eu não vejo benefício você acabar com uma cadeia por causa disso daí. De um valor que eles vão arrecadar, provavelmente não vão, e ainda vão acabar com um monte de comércio dos estabelecimentos. Então, de fato, eu parabenizo vocês por isso. Eu acho que meu cliente, já até pedi desculpa para ele e tudo, eu vou vir às vezes que eu precisar para ajudar ele, porque eu acho que isso daí, de fato, não só para ele, mas sim para todos que estão aqui, vamos dizer, eu sinto a preocupação dele, é a minha também, não por questão de erro nem nada. Eu conheço ele, conheço todos os meus clientes pessoalmente, alguns até estava conversando com ele, é da época do meu pai, então está desde 89, eu falei, eu sou de 86, e ainda é cliente ainda. Então, a única coisa que eu já pedi para ele foi a desculpa e o empenho da gente aí, que vocês precisarem para poder ajudar. Tá, joia? Muito obrigado, boa noite a todos. Olha, eu vou falar para os contabilistas. É triste ver um profissional fazer um discurso desse, por um erro do governo. É triste. Porque ninguém, nem o Silvio na peixaria dele, quer o mal do seu cliente. Pelo contrário, todos trabalham pelo bem do cliente. Eu sempre falei no varejo que o melhor patrão é o cliente, e por isso tem que tratar ele bem. Então, eu fico triste de ouvir um depoimento de 3 contadores falando que teve que pedir desculpa para o seu cliente por um erro administrativo que, ao meu ver, nada mais, nada menos que uma burrice de gestão. E eu espero que a gestão Dória não mantenha essa burrice. Até porque eu fui numa reunião do secretariado dele e muito me pareceu um trabalho técnico de desenvolvimento e crescimento do Estado.
E nesse setor, se ele persistir nisso, ele está jogando fora aquilo que ele apresentou para mim na reunião do secretariado. Então, eu espero que ele não mantenha essa imposição desse decreto do ano passado, da gestão anterior, e que ele resolva esse problema de uma vez. E por isso que eu pedi para fazer o abaixo-assinado, porque nós já vamos mandar o abaixo-assinado com o pedido da reunião com o Rodrigo Garcia, tá? Para que vocês tenham a possibilidade de negociar diretamente com o secretário de Estado, que é o nosso vice-governador. Tá? Deputado, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Lemberti. Eu estou diretor do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, Assessoria. Eu estou aqui através do presidente Reinaldo Lima Júnior. Nós conhecemos o deputado na terça-feira e prontamente aceitamos o seu convite para participar disso. Estamos solidários com todos os contadores e os clientes dos contadores, que são vocês. Tá? Nós já tivemos algumas reuniões de alto nível, estamos tentando realmente ajudar a nossa classe, porque nós representamos 100 mil empresários de contabilidade no estado de São Paulo. Então, vocês imaginam a quantidade de contadores que estão ligando lá para a nossa ouvidoria, relatando esses acontecimentos que estão acontecendo, inclusive, com os clientes deles. E aí, então, nós tínhamos que fazer alguma coisa e estamos fazendo, né? Então, o que eu posso já adiantar para vocês é o seguinte, estamos abraçando a causa, deputado, para a gente tentar resolver esse assunto da melhor forma possível, para o contador e para o nosso cliente, que são os comerciantes que estão aqui. Obrigado. Olha só, é até curioso, nós nos conhecemos, eu fui convidado para um almoço no Sebrae, né, só foram convidados 30 deputados, dos 94, eu fui um deles, e estava falando, o tema era empregabilidade. E o que nós estamos falando aqui é em manter a empregabilidade e fazer com que o setor cresça e crie mais. Então, muito pertinente, obrigado por ter vindo. Contamos com o apoio, porque eu sei da importância desse apoio e peço realmente que compre essa briga junto conosco. Obrigado pela presença, viu? Boa noite. Meu nome é Romualdo Pereira, eu sou comerciante no Mercado da Lapa, sou contador por formação, me formei em 2000, e aí eu tenho que dizer para vocês que, quando eu peguei o meu diploma, eu não tive coragem de exercer a profissão. Depois que eu me deparei com a quantidade de legislação tributária e quanto ela mudava no nosso país. Felizmente, eu segui uma carreira bancária, trabalhei no mercado financeiro por 20 anos, e quando eu deixei o ar-condicionado dos prédios do Morumbi, e aí eu me tornei comerciante na Lapa, eu aprendi na prática um termo muito utilizado, um jargão financeiro que se diz demanda reprimida. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, nós aqui representamos uma pequena e beneficiada categoria de assalariados, ou comerciantes com os seus respectivos prolabores. Porque não são todos que têm a possibilidade de ter um prato de comida ou de se alimentar como deveria diariamente com o que ganha. Eu pedi a palavra para trazer um exemplo que eu percebi nesses 9 meses que eu estou no mercado e que me causou assim, um espanto muito grande. Toda vez que o FGTS é liberado, aquela verba de R$500, o mercado ferve. As pessoas não têm dinheiro para se alimentar. Então, parece um efeito de sazonalidade nos nossos faturamentos a liberação do FGTS. Então, até corroborando com o que disse a dona Fernanda agora há pouco, e o que todos vocês disseram com muita sabedoria aí na mesa, nós teremos um problema de saúde pública,
porque sobretaxar a alimentação é um erro, assim como sobretaxar também medicamentos, né, gêneros de primeira ordem, de primeira necessidade. Nós estamos transformando algo que não era tributado para aquilo que agora vai ser tributado, se o cenário for o pior, em pelo menos 15%, que é uma proteína tão importante na mesa da população brasileira. Então, eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência, todos que compõem essa mesa, todos que estão aqui hoje nessa casa, pela coragem de poder levar adiante um tema desse tão importante, de ordem social em primeiro plano. Muito obrigado. Neste momento, devolvemos a palavra ao presidente desta sessão solene, deputado Sargento Neri, ocasião em que parabenizo a coragem do nobre deputado no enfrentamento desta importante causa. Bom, obrigado pela presença de todos na mesa. Eu vou ser sincero para vocês. Teve muitos gabinetes que falaram, mas o Neri vai comprar essa briga? Mas como nós somos independentes aqui no parlamento, fica fácil comprar a briga. E eu acho que é uma briga justa, é uma luta que teremos, sim, um resultado. Pode ter certeza, quem compõe a mesa, nós teremos o resultado. Até porque nada para mim é fácil. Tudo que eu pego se torna difícil. Mas eu acho que é os obstáculos que nos dão força para realmente conquistar. Mas volto a pedir cada um de vocês, me ajudem. Me ajudem com a mídia, me ajudem com as reuniões. Eu vou tentar fazer outra reunião num curto espaço de tempo. Nós precisamos cada vez mais lotar esse auditório para mostrar força, porque isso vai para a TV Assembleia, isso vai do relatório do líder do governo para o governador, então é importantíssimo. E não é só os comerciantes, se tiver trabalhadores aí, nós estamos falando da perda de emprego, nós estamos falando de falência, nós estamos falando de confisco do maior bem que um cidadão pode ter, que é a sobrevivência. O governo está confiscando a sobrevivência do nosso povo nesse setor. E concordo com o nosso amigo quando falou do FGTS, e sei o tão quanto é sazonal esse comércio. E quando dá o pico, quando liberam o FGTS, ou chega no final do ano com o 13º, ou com férias, enfim, esses picos de venda vêm quando o governo dá estímulo. Agora, tirar esse estímulo, falir um comerciante, tirar emprego de um cidadão, não é papel do Estado. E nós, o parlamento, não podemos nos calar. Por mais difícil que seja essa luta, por menos apoio que eu tiver no parlamento, vocês podem ter certeza que eu vou comprar essa luta. Eu quero agradecer também a doutora Janaína, que me ligou no gabinete, dizendo que era solidário e estaria junto comigo nessa luta, como outros deputados. Ela até ficou de mandar um assessor dela, não sei se está aí. Tá? Então, agradece a doutora Janaína, é importante. E já pedi para ela, porque eu não faço parte da comissão da CCJ, de Constituição, mas sim da Comissão de Segurança Pública, mas já pedi para ela ver com carinho a questão do projeto que nós mandamos. Mas só temos uma maneira de mudar isso aqui. Não é o deputado, é o povo. São vocês. A voz do Estado está aqui na plateia. Eu só sou um mecanismo, uma ponte para que vocês cheguem a ser ouvidos. E eu vou procurar fazer isso. Então, nós vamos agora trabalhar incansavelmente para conseguir uma reunião com o vice-governador.
ou que ele envie o representante, que é o secretário, mas que ele não venha pedir prazo, como fez com o senhor, mas que ele venha com a solução, porque é isso que nós precisamos. De prazo, nós já não temos mais, né, doutor? Não temos mais. Então, nós precisamos de solução. Agradeço muito a dona Fernanda, né, que fez toda a parte de divulgação, porque eu falei para ela, dona Fernanda, geralmente, uma frente parlamentar, né, audiência pública, nós fazemos aí no mínimo com 30 dias para dar tempo de fazer a divulgação. Eu não vou conseguir fazer a divulgação sozinho. Então, obrigado pela divulgação. E pode acreditar que o gabinete do Sargento Nery sempre estará aberto para as pautas que favoreçam a sociedade paulista, que favoreça o crescimento do Estado. Jamais o meu gabinete estará aberto naquilo que venha punir o nosso cidadão, que venha trazer maus alentos para a nossa sociedade. Obrigado. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, a toda a equipe, aos funcionários do serviço de som, do cerimonial, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e a todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito desta solenidade. Está encerrada a presente sessão.